You can count on me like 1, 2, 3. Maternidade e paternidade, esporte amador, tema complexo, né, gente? Eu sempre disse que a coisa mais difícil da minha vida foi ser mãe. Então hoje estamos eu e Sandra aqui conversando sobre esse tema que é complexo e delicioso ao mesmo tempo. Bom, e a gente vai começar com pílulas sobre o tema, porque ele é muito extenso e esse tema eu penso que a gente vai subdividir. A gente já começou com uma ideia de subdivisão, que é falar sobre casais com filhos pequenos, uma ideia de 0 a 10, né? 0 a 11, 12, que é quando então aí já inicia-se a puberdade. Mas a gente tem muitos temas e nesse primeiro podcast a gente vai procurar não aprofundar tanto, mas a gente vai conversar sobre telas, vamos fazer um encontro só para abordar a questão das telas, que é uma questão da atualidade. E outra questão importante, que eu acho que por onde a gente pode começar, é pais cansados, filhos birrentos, pais cansados. Vamos falar sobre como é que é educar hoje, em 2026, com as famílias um pouco perdidas sobre o modelo educacional, já que na geração anterior é que já foi uma geração que se contrapôs a um modo mais conservador de educação. Então, a geração de pais agora, de 1 a 10, é uma geração meio no vácuo, com muita literatura, e infelizmente as literaturas elas trazem tendências, elas trazem influências, mas a gente vai estar aí com essa complexidade da modernidade, com internet, com tela, com muita informação. Os pais deixam de ser tão interessantes, né? Os programas não envolvem tanto as crianças muitas vezes como as telas. E fora isso, toda essa relação com escola, com avós, né? Os avós agora envelhecendo cada vez mais tarde, muitos ainda entram, inclusive, né, os avós que eram apoio, muitas vezes ajudando a criar os filhos, diminuem essa rede porque voltaram para o mercado de trabalho, ou então estão vivendo a própria vida. Muita coisa para falar, então... A gente tem hoje uma tendência das famílias mais isoladas, né? Assim, uma ligação menor com a família extensa e com a família de origem, né? E isso traz uma sobrecarga também para esses pais. Então, ser pai e mãe hoje, principalmente nos grandes centros, é um grande desafio porque fala de uma certa solidão nesse cuidado, né? E esses pais, eles contam com a rede de suporte, com a escola, muitas vezes, né? Contam ali um com o outro quando tem os dois pais presentes, porque nem sempre tem, né? Mas, de qualquer forma, é sempre um grande desafio, na medida em que esses pais também trabalham, né, Sandra? Então, pais que têm que dar conta, né, assim, da vida pessoal e estar no mercado de trabalho e ainda, né, exercer a maternidade, a paternidade, que a gente diz geralmente que assim, seria tipo um terceiro turno, né? Quando a gente fala, né, a questão, né, dos filhos e da própria casa também, né? Do cuidado com a casa, e cuidado com a casa não é necessariamente você cuidar diretamente da casa, mas uma casa para funcionar precisa de alguém planejando, pensando na alimentação. Então tem uma série de coisas. E quando a criança nasce, né, e vai crescendo, inclusive, a alimentação vai mudando, né? E vai trazendo novas questões aí para essa família. Eu estava até vendo ontem uma coisa interessante, em algum lugar, sobre a coisa do domingo, essa mudança de que as famílias elas se encontravam aos domingos, né? Na minha família, eu não nasci no Rio de Janeiro, né? Vim numa cidade do interior, nós tínhamos esse hábito e eles têm até hoje, eles se encontram aos domingos, né? Então almoçam juntos, se não é no domingo, é no sábado, né? Mas essa é uma tradição que vem se perdendo e isso fala desse isolamento, né?
do núcleo, né, do núcleo familiar, dos núcleos familiares, né, cada vez menos conectados com a família extensa, né? Então, eu pensei assim, para esse primeiro episódio, né, a primeira etapa que a gente começou a destacar é sobre a rede de apoio. Então, seja um casal que tem. Vamos falar da criança que inaugura, vamos começar com a família com um filho, porque tem famílias que têm o primeiro filho, depois tem o segundo filho, né? Às vezes tem mais filhos, centros urbanos menos, mas na zona rural ainda mais. Então eu pensei sobre a questão da rede e me veio a questão da nossa cultura ocidental, porque nem todas as culturas e nem em todas as classes sociais você tem a mesma organização em termos de fronteira ou apoio da rede. Uma das questões importantes, vou usar um termo técnico, que é o termo de fronteiras, né, já usei, é o fato de que qual é a boa delimitação do espaço daquela família nuclear, daquela família que é mais a gente chama de família de origem, né? Onde você nasceu. Depois a gente pode até ampliar num outro podcast sobre quando você se casa e aí tem os enteados, etc, etc. Mas isso fica para quando a gente estiver aí na fase do recasamento. Então, essa criança inaugurou a família. Como é que esses papéis e cargos todos vão acontecer? Então, quem era filho e filha vira mãe e pai, quem era mãe e pai vira avô, quem era irmão vira tio, etc, etc. E mais mercado de trabalho foi o que você trouxe. Então, assim, é claro que as mulheres, quando trabalhavam mais em casa e menos no mercado de trabalho, como você falou, também trabalhavam, mas bem ou mal, mesmo que elas ficassem irritadas, sobrecarregadas, etc., porque também eu acho que é um mito. Eu, por exemplo, tive uma mãe que não trabalhou fora de casa e a presença da minha mãe não era tão presente assim, porque ela estava fazendo as tarefas de casa, ou ela estava com ela mesma. Eu fiquei pensando que existem as questões que são operacionais de ordem prática, que são muito importantes, existem as questões emocionais e psíquicas. Então, voltando ao tema da fronteira, qual é a boa fronteira? A boa fronteira é uma fronteira seletiva, é uma fronteira que eu gosto de chamar de semi-permeável, quer dizer, ela precisa não deixar passar o que não é bom, né? Precisa jogar fora o que é ruim, mas ao mesmo tempo permitir essa troca com as pessoas que ajudam. Eu gosto muito de um ditado, já ouvi várias vezes, em palestras, em livros, e eu gosto desse ditado, que é africano, que é preciso uma aldeia inteira para criar uma criança. E isso é verdade. A criança que cresce com essa troca, como você falou dos domingos, existia o ritual do sábado na minha família, o ritual do domingo, à noite na casa da família paterna, sábado de manhã também, variava com nossos programas, tinha um bom equilíbrio. Olhando assim para trás, tinha um bom equilíbrio. E hoje, eu atendendo um casal, a terapia de casal, mas claro, tem filhos pequenos, né? E aí, assim, eu fiquei com uma sensação, antes de conhecer as crianças, que eles estavam muito perdidos nesse mundo de tarefas que o casal começa a ter que organizar para cuidar dos filhos, e as tarefas começam a mandar nos pais. Principalmente, como você citou, os pais que contam por pouca rede por N motivos. Estão fora do Brasil, ou se mudaram de cidade, ou tinham famílias muito invasivas, Ou morreram. ou morreram. Então, existem muitas situações em que as famílias chamam, vou usar um termo gestalt, depois pode usar um sistêmico também, são as famílias retroflexivas, que fica cada um no seu quarto, digamos, cada um no seu quadrado, a família pede pouca ajuda, conta muitas vezes assim com pessoas que ajudam, a creche, etc. Mas, gente, vai para a creche, vai para a escola, fica doente, aí, ó. Né? Às vezes dá um telefonema para um avô, ou para uma avó, ou para uma tia, né? Para contar um problema, que é uma questão importante. Eu falei sobre filhos birrentos, pais cansados, filhos birrentos, porque a gente sabe que tem aí no sistema uma regulação, né, de um equilíbrio
e que se determinadas, eu vou dizer assim, fundamentos desse funcionamento do sistema não estão funcionando muito bem, vai ter esse sintoma, né? Se os pais estão chegando exaustos em casa, a criança vai comandar, você vai deixar ver 9 horas de tela, porque não porque você é mau pai, uma mãe, uma pessoa, é porque você também está exausto, é uma babá, né? Que existe uma sobrecarga. Eu acho que tem duas questões, né, importantes, né? A sobrecarga, que é o que você está falando, né? Então, e os pais exaustos, eles ficam irritados porque a exaustão ela traz uma irritação, né? Então fica sem paciência. E aí a criança que muitas vezes está lá, por exemplo, fazendo uma birra, que a birra é quando a criança ela não consegue se regular, né? E a criança ela precisa aprender a se regular, mas esse é um processo de aprendizagem. Os pais precisam também entender isso, né? O que é a birra? Então ela está no momento ali de desregulação emocional. E aí os pais olham para aquilo irritados, né? Eles não conseguem acolher essa criança naquele momento, porque eles estão exaustos, então eles reagem à birra, né? Então começa uma irritação de um lado, uma irritação do outro, e isso acaba escalonando muitas vezes uma situação de violência, né? Vai levando a uma situação de violência. Mas uma coisa que eu ia falar que eu acho que é importante, né, que até tem a ver com o livro que a gente, né, nós comentamos outro dia, né, sobre a questão dos pais, da parentalidade, né, da parentalidade responsável, do resgate da voz dos pais, né, Da autoridade como aquele que guia. Como aquele que guia, né? E aí do Heinz, né? O primeiro nome dele é Homer, que chama Homer Heinz, né? Acho que A coragem dos pais corajosos. Pais corajosos, não sei exatamente como se pronuncia, mas ele fala uma coisa interessante que é assim, ao lado, quando você tem um dos pais que não consegue, né, se colocar nesse lugar da autoridade, você tem do outro lado a criança no ombro de alguém. Eu achei interessante essa imagem, que assim, quando a criança cresce, porque ela, vamos dizer, a criança desobediente, né? Chamada desobediente, né? Questão hoje em dia que se fala a criança com comportamento desafiador, né? Então, a criança que desafia... Que sempre aconteceu. Que sempre aconteceu, aí hoje estão arrumando um nomezinho, né, para isso, né? Então, essa criança, né? E aí... É que está crescendo, então, assim, agora é o opositor, né? Porque como está crescendo essa perda de orientação, eu ia falar de comando, que parece que é comando. E da presença, né, Sandra? Perda da presença, de saber como fazer, excessivas perguntas. Eu te cortei, você vai se perder? Não. Então, porque eu me lembrei de ontem, eu fui a uma pizzaria, e aí tinha a filha, a mãe estava esperando a filha, que estava no banheiro, eram 2 boxes, e eu estava escutando a conversa delas. E eu fiquei assim, é mãe? Era uma mãe jovem. Aí eu pensei, não, é mãe. A guria devia ter mais ou menos uns 10 anos. Parecia, tem uma cerimônia tão grande, e ela assim, amanhã tem prova, filha? Eu pensei, como assim no domingo? Às 9 horas da noite, a mãe vai perguntar para a filha se amanhã tem prova. Mãe, tem prova, filha? Aí a filha falou, tem, sei lá o que, lá. Aí a mãe disse, não, mas isso você vai fazer junto com o professor, né? Perguntou, né? A filha disse, não sei. Ela falou, esqueci de perguntar. Esqueci de perguntar. Mas o que mais me chamou a atenção, que eu estou querendo compartilhar aqui, foi a sensação que eu tive da distância e da cerimônia dessa mãe com essa filha. Cheguei a pensar, será que é madrasta? Mas ela chamava de filha. E depois elas saíram. Tinha uma atmosfera boa, mas o que me chamou a atenção foi a palavra que eu vou dizer, as 2 palavras, distância e cerimônia. Porque eu pensei, gente, ela está um pouco distante
de saber sobre as tarefas, que não é ficar controlando, não é espionar. Controle é uma coisa e acompanhamento é outra. E era uma criança, pelo que você está me dizendo. Era uma né? criança, eu não via criança, mas pela voz, Parecia. não, entre 8 e 10 anos, eu, assim, não tinha mais do que isso, tá? Uhum. Então, o que me veio essa questão de eu sentir uma certa excessiva pergunta, né? Que isso sempre me chama atenção, idades muito pequenas, que é uma das questões que eu pensei, assim, nós quase que podemos dividir, né, de 0 a 10 as idades de 2 em 2 anos. 0 a 2 é um desafio. Você está aprendendo, você fica ali super dedicado, é comida, passa da sopa para comida, não sei o que lá. 2 anos começa a andar mais, né? Entre 1 e 2 anos, começa a andar, começa a falar e começa a dizer não. Você quer sorvete? Não. Quer pirulito? Não. A criança está fazendo afirmação. Você riu? O que você riu? Eu lembrei de uma história da minha mãe, ela conta o seguinte, quando eu nasci, né, ela era muito jovem, né, outras pessoas têm filho também jovens, né, mas ela tinha 19 anos, né, e ela, quando eu começava a chorar, ela ia para a casa da minha avó, porque ela começava a chorar junto comigo. E aí ela ia para a casa da minha avó, né, porque ela não sabia o que fazer. E eu fiquei pensando, né, assim, isso que assim, muitos pais muitas vezes não sabem o que fazer, né? E a gente vai aprendendo com a criança. A Por criança isso o vai esporte ensinando. amador. Por isso o esporte amador. Pois é, a gente vai aprendendo fazendo, porque não tem curso. Mas tem uma questão importante que eu acho que é a autorização dos avós, né? Aquela coisa do avô e da avó, que de alguma maneira respalda esses pais. Porque quando o avô e a avó, quando eles desqualificam esses pais, eles estão dizendo, olha, você não sabe fazer. E aí os pais, muitas vezes, acreditam naquilo. Eles também acham que eles não sabem fazer. Outra questão também é quando os pais, né, entre eles também não acreditam que o outro vai ser capaz de dar conta. Né? Então, é o que eu costumo sempre perguntar para os casais, isso é muito comum às vezes em casais separados, que começam a se desentender por causa dos filhos, né? Eu pergunto, mas você confia que ele vai cuidar direito, né, do seu filho, da sua filha? E a mesma coisa perguntando, né, para o pai, relativo à mãe, e aí às vezes eles dizem, sim, confio, mas raramente eu acredito. Quando se trata principalmente de pais separados, em litígio, né? Em situação de litígio, de briga, né? É como se eles não confiassem no outro. E aí não confiar no outro, né, acaba também fazendo com que esse outro não confie em si mesmo. E tem isso também, né? Outro dia eu escutei de um pai dizendo assim, mas ainda tem tempo, é porque eu ainda sou muito jovem, né? Eu tenho 30 e poucos anos, quando eu chegar aos 50 eu vou aprender a ser pai. Pensei, caramba, mas aí o filho vai estar com quantos anos, né? Eu tinha uma amiga, que foi até de onde veio, tinha, porque muitos anos que a gente já não se encontra. Foi com ela que eu aprendi essa expressão do esporte amador. Uhum. Porque ela dizia assim, quando a gente aprende a ser mãe de bebê, o bebê já cresceu. Aí a gente aprende a ser mãe de filho pequeno, pré-escola, naquela idade de estar indo para o maternal, creche. Aí a criança cresce, é alfabetizada. Aí você aprende a ser, né, pai dessa criança até 10 anos, pronto, já chegou à puberdade. E rapidinho vai para a adolescência. Gente, já é jovem, sabe o que aconteceu? Daqui a pouco, você já é avó. Então, parece que eu falei com muita velocidade, algo que não é tão veloz assim, mas é um tempo rápido de mudança, sim. Porque a gente muda o tempo inteiro. Te ouvindo, eu pensei nos extremos. Né? O que são os extremos? Então, a gente sabe, quando você falou da coisa do apoio no ombro, quando tem uma divergência entre o casal, mas também muitas vezes tem as questões não resolvidas dos casais com os próprios pais, né? Das pessoas que são pais com os próprios pais. E a criança fica no colo dos avós, fica mais alto ainda, porque fica numa altura já intergeracional. Já é outra geração que está apoiando e está desqualificando o pai ou está desqualificando a mãe. Então você já tem aí uma amplitude que é o sistema. Uhum. Agora, e aí tem o outro oposto, que é
que vem das famílias, das pessoas que vieram de famílias invasivas, ou que tem uma das famílias só que é invasiva, não, que são as regras que eu pensei. Há sempre um salto geracional. Por exemplo, agora aparece muito na questão da alimentação e das regras. Então, a gente também tem no outro extremo, aquele mãe, aquele pai da listinha. Então, a listinha é: a criança vai para a casa dos avós, mas ela não vai para a casa dos avós. A casa dos avós é uma continuação da casa dela. E aí, muitas vezes, surge um conflito. Eu já ouvi avó e avô dizendo: na minha casa a regra é minha, vai comer o que se come na minha casa. E isso criar uma confusão com o genro, falei confusão, mas não é confusão mesmo, que é confusão, né? Com o genro, com a nora, que mandou lá uma listinha. Então, o biscoito, gente, nenhuma crítica, tá? Eu acho que tem que cuidar da alimentação, sim. O que eu estou falando é dessa questão geracional em que as pessoas foram criadas com açúcar, com doce, com isso, com aquilo, e agora biscoito de beterraba. Casais que brigam por causa do arroz, porque o arroz tem que ser integral, não pode ser branco, não pode dar arroz branco para o filho. Não pode dar arroz branco para o filho. Não pode pegar no colo, não pode... essa história de pegar no colo, isso aí desde quando era criança. Pode pegar no colo, não pode pegar no colo. Pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E agora tem uma outra coisa, né? Que tem que deixar a criança na cama do casal, né? Que tem uma linha também que vai dizer... né, a criança na cama do casal. Fazer cama compartilhada. Que bom que você trouxe isso. Por quê? Porque isso já vai criar uma questão entre o casal, porque todos os casais dos quais eu tive notícia da cama compartilhada, o homem não estava de acordo. O homem, no caso, todos os casais que eu estou dando o exemplo, não tive exemplos de homoafetividade, eram todos os homens aceitaram, mas não queriam. Então, quer dizer, esse bebê já está inaugurando a dificuldade do casal de discutir como casal de paz o que vai afetar o casal conjugal. Sim. Então, esse podcast a gente pode ficar só de 0 a 2, que já tem bastante coisa, e aí depois a gente faz um outro com mais idade. Porque essa inaugura, principalmente o primeiro filho, mas também já fica uma complexidade maior do segundo filho. Então, assim, a cama é compartilhada. É orgânico isso? Ou é mais uma obra da literatura? Porque os pediatras, quando a minha filha nasceu, a moda era amamentar de 3 em 3 horas. Eu não dei a menor bola para isso. Eu amamentava quando ela tinha fome. Por quê? Não fazia sentido para mim acostumar um bebê. Ela acostumaria? Ela acostumaria, óbvio. A gente se acostuma com tudo de bebê, então. Mas aquilo não fazia sentido, mas era moda. Era moda cesariana, era moda isso. Então, assim, não sou contra as modas, elas vêm de um certo conhecimento, mas também, eu não vou citar o nome porque eu não quero ser processado. Mas existia um livro, aquele livro era um terrorismo. Se você lesse aquele livro, era um médico. Pronto, não fala mais nada. Você não tinha filho, porque era se você deixasse um saco plástico na casa, mesmo que a casa tivesse 500 metros, o garoto ia morrer sufocado naquele saco plástico. Então, o que eu estou um pouco denunciando aqui, a gente está falando de uma coisa importante que eu estou nas costas, você tem um conflito, eu estou nas costas da mãe, ou nas costas do pai, ou nas costas dos avós. Aí você fica nas costas da literatura. E tem que ter muito cuidado com isso, né, Sandra? Hoje em dia, principalmente, né, tanta gente falando de tanta coisa, sem muito conhecimento, muitas vezes. Instagram, né? Essa Facebook. coisa da internet. Então, surgiram vários especialistas que não são especialistas, pessoas que se autorizam a falar sobre temas variados. Eu fico surpresa, às vezes, alguém vem dizer alguma coisa, eu pergunto, mas essa pessoa que você viu lá no Instagram, ela é o quê? Né? Ela está referenciada em que... Não, eu vi a pessoa lá falando sobre a questão da madrasta. Ela é madrasta. Beleza, então tá, vai falar do lugar da madrasta.
E aí vai ensinar para outra madrasta como ser madrasta. Seria, dá um exemplo, né? Fictício, né? Aqui. Porque né? também, assim, eu não sou contra a literatura não, tá, gente? Acho bem importante, tá? Porque a gente vai aprender com o que essas pessoas estão escrevendo quando é uma literatura legitimada, né? Vamos dizer assim, pela experiência de muitas maternidades e paternidades, pesquisas, etc, etc. Agora, me chama a atenção, o que acontece? Eu fui ler sobre amamentação, porque eu tinha uma experiência, eu tinha uma fala muito negativa da minha mãe sobre a experiência dela de amamentação. Segundo ela, o leite tinha secado porque a minha irmã nasceu na maternidade da minha irmã. E meu pai passou lá no hospital e foi ver o jogo do Flamengo. Era final de um campeonato. Ela disse que teve ali uma decepção profunda. É possível mesmo. Mas eu nunca perguntei para ela qual era a história da minha avó com ela. Eu tenho dúvidas se ela foi amamentada. Eu imagino que a minha avó também não amamentou pelas histórias dela. Então, o que eu estou querendo trazer é que tem questões transgeracionais que vão vindo e vão se perdendo. Quando você perde essa referência da grande família, porque assim, essa família contemporânea, ela tem 100 anos, 126 anos, sei lá, ela começa no início do século XX. Antes, e aí a gente ainda pegou isso, o interior ainda tem isso, você tem as histórias que são organizadoras, que são os mitos familiares. O mito familiar, ele vem passado, ele não é questionado, mas ele vai trazer costumes, regras, tradições. Se você não tem isso, porque as famílias se encontram cada vez menos, porque está cada um cuidando da sua vida e muito atarefado, onde é que você vai encontrar isso? Nos psicólogos, nos terapeutas, no Instagram, no Facebook, na literatura. Aí você passa a ter algo que, inclusive, nem vem da tua história, muitas vezes, da tua cultura. Você vai ler uma literatura que, muitas vezes, não tem nada a ver com o Brasil, não tem nada a ver com a favela brasileira, não tem nada a ver com a nossa classe média, nem com a nossa classe alta, é outra história. Que você falou que é importante nessa mudança do lugar dos avós. Os avós, eles eram fonte de sabedoria, de conhecimento. Hoje eles não são vistos mais dessa forma, né? Que é uma questão também assim complicada que se vive hoje. Inclusive, esses avós se sentiram muito mal, inclusive muito sem lugar também, né? Não podem falar nada, tudo é mal visto. Enfim, a gente está chegando aqui no final do nosso bate-papo. É muita coisa para falar, mas a gente vai continuar no próximo, falando sobre essa questão da maternidade e da paternidade, né? Ainda seguindo aí essa linha infância, até né? infância. Ainda na infância, porque eu penso que, de fato, é muito importante tudo que a gente vai construindo desde a infância. Gente, ativa o sininho, segue a gente, os outros. Quem não ouviu ainda os outros podcasts, vai lá, escuta, comenta aí. Vamos deixar nossa reflexão? Maternidade e paternidade, eterno esporte amador. Maternidade e paternidade. Fecha os olhos quando acabar o podcast. Faz uma reflexão sobre quais foram as mudanças radicais na sua vida a partir do momento em que seu filho nasceu, ou sua filha. Tchau, tchau. É isso, gente. Tchau, tchau. You can count on me like 1, 2, 3.